internauta que acompanha o canal do Centro Espírita Caminho de Luz, vamos a mais um programa Refletindo com Emmanuel. Hoje nós vamos continuar tratando do livro Caminho, Verdade e Vida. Estamos na lição 114. E o título desta lição é As Cartas do Cristo. Vamos ao comentário do Evangelho. Porque já é manifesto que sois a carta do Cristo, ministrada por nós, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas da carne do coração. Paulo, na segunda epístola aos Coríntios, capítulo 3, versículo 3. Vamos ao comentário do Espírito Emmanuel sobre esse texto importantíssimo. É singular que o mestre não haja legado ao mundo um compêndio de princípios escritos pelas próprias mãos. As figuras notáveis da Terra sempre assinaram sua passagem no planeta, endereçando à posteridade a sua mensagem de sabedoria e amor, seja em tábuas de pedra, seja em documentos envelhecidos. Por Jesus, porém, o processo não foi o mesmo. O mestre, como que fez questão de escrever sua doutrina aos homens, gravando-a no coração dos companheiros sinceros. Seu testamento espiritual constitui-se de ensinos aos discípulos e não foram grafados por ele mesmo. Recursos humanos seriam insuficientes para revelar a riqueza eterna de sua mensagem. As letras e raciocínios propriamente humanos, na maioria das vezes, costumam dar margem à controvérsia. Em vista disso, Jesus gravou seus ensinamentos nos corações que o rodeavam, e até hoje, os aprendizes que lhe conservam fiéis são as cartas divinas dirigidas à humanidade. Esses documentos vivos do santificante amor de Cristo palpitam em todas as religiões, em todos os climas. São os vanguardeiros que conhecem a vida superior, experimentam o sublime contato com o Mestre, e transformam-se em sua mensagem para os homens. Podem surgir muitas contendas em torno das páginas mais célebres e formosas. Todavia, perante a alma que se converteu em carta viva do Senhor, quando não haja vibrações superiores da compreensão, haverá sempre o divino silêncio. Esse texto memorável de Paulo de Tarso, na segunda epístola aos Coríntios, fala das cartas vivas. Sobre esse tema já foi muito falado no Evangelho, por teólogos, por pessoas ligadas aos estudos do cristianismo. Mas Emmanuel traz uma ampliação da interpretação de Paulo de Tarso. Ele, Paulo de Tarso, tornou-se uma carta viva. E por que esse texto é importante? Porque há uma controvérsia muito grande entre materialistas, cientistas, pessoas que não gostam de religião, são contra as religiões, ou são ateias, são agnósticas, que é um grupo bastante volumoso de pessoas que usam como argumentos para ter essas divergências com as religiões, particularmente as cristãs, os problemas que as religiões causaram no passado, e algumas causam ainda hoje, evidentemente, mas também e principalmente o fato de que indicam que os evangelhos não foram escritos por Jesus. Dizem que foram escritos por terceiros, apóstolos, chamados de discípulos, que acompanharam Jesus. Alguns nem conviveram com Jesus, como Lucas. Os outros que conviveram, escreveram depois. Então, dizem que não há um fundamento, não veio da pessoa. Ao contrário de outros pensadores, intelectuais, religiosos, que escreveram seus textos, seus livros, mesmo como Buda, como Krishna, Lao Tse, Confúcio e outros nomes memoráveis que deixaram sua marca. Interessante que desses nomes memoráveis, poucos tiveram o alcance de Jesus, que chega a dividir a história entre antes dele e depois dele, mostrando que a sua passagem pela Terra foi muito mais volumosa, muito mais intensa do que realmente se fala. Então, partindo desse raciocínio,
Emmanuel traz para nós o alerta, o convite, né? Porque realmente é diferente, né? O fato de Jesus não ter legado ao mundo os seus próprios escritos, né? Ele até diz, as figuras notáveis da Terra sempre assinaram sua passagem no planeta, endereçando à posteridade a sua mensagem de sabedoria e amor. Mas com Jesus, como ele diz, o processo não foi o mesmo. Por que não foi o mesmo? Porque os recursos humanos não seriam suficientes para trazer para nós o conhecimento que se faz necessário. Ele diz aqui, ó, na maioria das vezes, os recursos humanos costumam dar margem à controvérsia. Os escritos geram discussões. Então, se Jesus tivesse escrito, ele estaria sob a desconfiança, como os apóstolos estão. Muitos dizem que não teriam condições os apóstolos escrever o que escreveram, que há conflito na forma como eles narraram a história de Jesus. Então, Jesus usa uma fórmula singular. Como diz Paulo, escreve na carne do coração. Ele coloca no coração e nos transforma em carne viva do seu evangelho, em carta viva do seu evangelho. Nos leva a viver o seu evangelho. E a nossa vivência, a nossa tentativa de vivência do evangelho nos transforma em carta viva. Olha, eu não entendo bem o que aquela pessoa está falando de João, de Marcos, de Pedro, de Paulo, eu não entendo a discussão sobre Atos dos Apóstolos, eu não conheço, mas era uma pessoa boa, é uma pessoa que faz o bem, e ela frequenta tal vertente religiosa do cristianismo, ela é espírita, e para nós espíritas isso ganha mais força ainda, porque nós já fomos iniciados nos conhecimentos da vida mortal. Nós já recebemos o Consolador prometido e nós já sabemos que a vida prossegue. Nós já sabemos do mundo espiritual, das colônias espirituais. Nós já participamos das reuniões que se comunicam com o mundo invisível. Então, nós já sabemos. Então, nós nos tornarmos cartas vivas, ou, como eu sempre gosto de ressaltar, fazermos o esforço para nos tornarmos cartas vivas do Evangelho de Jesus, é muito mais importante, às vezes, do que nós psicografarmos 10 livros, ou mensagem, ou sermos médiuns ostensivos, porque isso também gerará controvérsia. Agora, a minha conduta, a minha postura, os frutos que a minha vida dá, esses sim falam por mim, né? A família que eu constituí, o meu trabalho, a forma como eu me conduzo na sociedade. Por isso que chama a atenção que nós precisamos estar o tempo todo vigiando e orando. Porque nós vamos errar e nós erramos diariamente. Mas é preciso, e aí vem a importância dessa lição do Espírito Emmanuel, as cartas do Cristo, é importante nós atentarmos para esse fato de que nós somos cartas vivas do Cristo, e se não somos ainda, podemos nos tornar. Por isso, meus amigos, minhas amigas, companheiros, as pessoas internautas que venham ver o nosso canal, fica o nosso convite. Faça o esforço para se converter numa carta viva do Cristo, melhorando a sua postura, efetuando a sua melhoria íntima, dando uma lida no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, o homem de bem, onde Kardec traz um caminho para nós nos tornarmos pessoas melhores. Busque isso e se converta numa carta de Cristo, vivo, que fala de Jesus, mas tenta viver, se esforça por viver aquilo que Jesus está trazendo para nós. Dá uma pensada. Jesus conosco sempre.